Dólar a R$ 5,70, próximo do topo histórico de 2020. Será que acabou a oportunidade de investir no exterior? Por que o dólar está valorizando tanto? Será que ainda vale a pena fazer aportes em dólar? Será que ainda vale a pena investir no exterior? Será que deve cair agora no curto prazo ou deve subir mais? Tudo isso neste vídeo eu vou falar para você, mas vou fazer mais uma vez a mesma pergunta que eu já fiz várias vezes aqui. Conta para mim aqui embaixo, quanto por cento dos seus investimentos está no exterior? Quanto por cento da sua carteira está no exterior? Vê se eu invisto 10% do meu patrimônio no exterior, 20%, 50%, 80%, 100%, 0%? Me manda aqui nos comentários que eu quero saber. Queridos, perdoe-me essa voz nasalizada, eu tô um pouco fã, aquele negócio é resfriado, mas vim aqui conversar sobre algo muito sério com você. Mais uma disparada dos 5,40 para os 5,70 no dólar, estamos quase batendo aqui a nossa máxima do ano, 5,75, e muito perto dos 5,80 e alguma coisa, que foi o topo lá em 2020, tá? E por que isso está acontecendo? A gente vai entender e é bem diferente do que muita gente está falando por aí, tá? Cuidado com ideologia, separa ideologia de dado técnico, e aí com dado técnico você consegue enxergar exatamente as coisas que estão acontecendo, tá? Queridos, o que acontece? Tivemos aqui uma disparada em outubro, podemos ver aqui, ó, a partir do dia 1º de outubro, parece que foi assim, ó, o mês de outubro vai ser um caos para o dólar, né? Vai disparar. E 1º de outubro começou essa onda que nós vemos de alta no dólar, tá? Só que no mesmo período, o que nos deixa intrigados, né? É no mesmo período em que a taxa de juros americana começou a cair, dia 18 de setembro, e no próprio dia 18 de setembro tivemos uma elevação na nossa taxa de juros aqui no Brasil. E isso nos mostra que, opa, para aí, a rentabilidade na renda fixa brasileira está maior do que antes. E a rentabilidade na renda fixa americana está menor do que antes. Logo, hoje, né, o diferencial de juros, algo muito importante para você acompanhar quando você pensa em dólar, né? Algo muito importante para você acompanhar, diferencial de juros, poxa, tá bem maior do que estava, por exemplo, um mês atrás, né? Ou melhor, 1 mês e 5 dias atrás, né? Porque a gente teve queda aqui de 0,5% na taxa de juros americana e uma alta de 0,25% na nossa taxa de juros no Brasil. O normal seria que, quando a gente vê um aumento do diferencial de juros, a gente vê uma queda no dólar. Mas estamos vendo uma alta no dólar. Então vamos ter que conversar sobre isso. Olha só, o dólar estava aqui no 5,40 e alguma coisinha no dia da reunião e disparou mesmo com esse aumento do diferencial de juros. Por que o diferencial de juros ele nos mostra, né, qual que pode vir a ser o caminho para o dólar? Basicamente porque o que faz o dólar oscilar em relação ao real? A entrada ou a saída de dólares aqui do Brasil. Então, normalmente, quando você tem o juro brasileiro subindo e o americano caindo, a diferença que o investidor consegue de rentabilidade na renda fixa brasileira em relação ao americano aumenta. Então, isso leva os especuladores, grandes especuladores internacionais, a pegarem dinheiro emprestado no Japão, na Suíça, onde tem taxa de juros bem mais baixa, e vir emprestar dinheiro para o governo brasileiro, investir em renda fixa no Brasil, para ganhar essa diferença entre o juro que ele paga do empréstimo e que ele recebe da moeda, né? E a gente vê, inclusive, ó, que tivemos um aumento do diferencial de juros. Aqui você vê um gráfico com o aumento do diferencial de juros. Para provar para você que o normal é quando o diferencial de juros cai, o dólar sobe, eu vou te mostrar um gráfico aqui na minha frente agora. Por este gráfico aqui vai ficar até mais claro, tá? Então, basicamente aqui, ó, é basicamente o gráfico do diferencial, a diferença entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros americana, né? Você vê que, vamos colocar o dólar aqui, ó. Quando a gente vê, né, essa diferença entre o juro brasileiro e americano caindo, a gente vê o dólar subindo. Quando a gente vê essa diferença entre o juro brasileiro e o americano subindo, a gente vê o dólar estagnado ou caindo levemente, né? Quando a gente vê uma queda no diferencial de juros, a gente vê o dólar subindo, saiu aqui dos 4,70 para os 5,10, né? Agora, quando a gente vê, né, esse diferencial de juros subindo, normal seria o quê? A gente vê o dólar cedendo um pouco, mas a gente viu ele voltar para as máximas, tá? E qual é o grande motivo pelo qual a gente vê o próprio dólar valorizando muito, né? Alguns vão te dizer que é por conta do cenário interno, mas na verdade, queridos, é muito motivado pelo cenário externo. Olha só o que está acontecendo com o dólar index, tá? Que basicamente deixa eu colocar aqui no regular, que basicamente é um índice que mede a força do dólar em relação às principais moedas mundiais. Euro, franco suíço, libra esterlina, coroa sueca e companhia limitada, né? A gente vê que a partir, olha só, dia 27 de setembro, a gente teve um grande aumento aqui, ó, no dólar index, né? Um grande aumento a partir do fim de setembro, que nos explica por que o dólar em relação ao real está valorizando muito
né, a partir de outubro. E quando a gente coloca o dólar aqui, a gente vai ver que, vamos ajustar esse gráfico em percentual, a gente vai ver que o dólar index, né, no ano ele vem subindo, tá? Então ele subiu um pouquinho, o nosso dólar em relação ao real. Então o dólar index está em azul, o dólar em relação ao real está em vermelho. Subimos juntos. A partir de maio, o dólar index caiu, enquanto o nosso dólar em relação ao real disparou. Por que o nosso dólar em relação ao real disparou? Porque aqui, ó, em maio, nós tivemos aquela reunião do Banco Central, do Copom, na verdade, que é o comitê que decide a taxa de juros a cada 45 dias aproximadamente, que a gente teve o racha, o famoso racha do Banco Central, em que os 4 novos atuais diretores do Banco Central, indicados pelo governo atual, eles votaram no sentido de reduzir o juro naquele momento, enquanto os demais membros que foram indicados pelo governo anterior, eles votaram pela manutenção da taxa de juros. Então, deu uma preocupada no mercado no sentido, será que esse Copom é ideológico e não é técnico? E aí o dólar disparou. Também, a partir daquele momento, nós tivemos dados muito ruins, dados financeiros, dados fiscais do Brasil muito ruins, um déficit cada vez maior, dívida pública crescendo forte, a gente conseguiu ter uma clareza disso. Aqui duas manchetes, né? Na verdade uma manchete e um dado para mostrar para você como as coisas pioraram. Olha só, a gente vinha piorando as contas públicas, déficit nominal soma 1,11 trilhão em agosto, essa divulgação que foi dia 30 de setembro. Em breve temos mais uma, daqui a poucos dias, né? No acumulado de 12 meses. Então, quando a gente chegou perto aqui, ó, de ultrapassar justamente o pico ali da pandemia, né? Sendo que hoje a gente não tem nada de grande monta acontecendo, né? Economicamente falando, começou a preocupar o mercado. Então foi um marco assim que foi superado, não sei se nem posso dizer que foi um marco superado, negativamente superado, muito preocupante, né? Porque o déficit cada vez tem vindo maior e a dívida pública, que crescia enlouquecidamente até 2018 mais ou menos, depois estabilizou, com o Covid aumentou, depois o Covid veio para baixo do pré-Covid, agora cresce assim indefinidamente sem uma postura em prol de menos gastos ou de mais arrecadação de forma sustentável, sem aumento de imposto, né? Então, por conta dessa conjuntura, né, fiscal, a gente vê o dólar disparando, tá? Mas, outubro aqui, ó, você pode ver claramente, foi muito motivado por conta do aumento da força do dólar no mundo e não somente no Brasil. Não somente no Brasil. Você vê com clareza nesse gráfico aqui. Então, o que acontece? A gente pensa, será que o dólar pode cair? Será que o dólar pode ter uma correção? A gente vê aqui pelos dados do próprio Banco Central do Brasil que nós perdemos aquele grande privilégio que nós tínhamos, que inclusive eu antecipei isso no ano passado que isso ia acontecer, né? Olha só a balança comercial. A balança comercial é o total de volume financeiro que a gente exporta menos o total de volume financeiro que a gente importa. Ou seja, se eu pego a nossa exportação, a gente envia produtos para fora e entra dólar no Brasil. O que determina se o dólar sobe ou cai? Entrada ou saída de dólares no Brasil. Quanto mais dólar entra, mais o dólar cai. Por que o dólar caía aí nos últimos 2 anos? Porque a gente tinha safra recorde no agro 2022, safra recorde no agro 2023. Em 23 eu falei, 24 vai ter quebra de safra no agro. Todo mundo sabia. Então, isso vai afetar a balança comercial. De fato, está afetando. Olha só. De janeiro a agosto de 2024, a gente tem um saldo bem menos positivo do que janeiro a agosto de 2023, né? A gente vê aqui ó, as transações correntes, né, que estavam melhorando durante o ano 2023, voltam a piorar, né? Então a gente tem dados muito ruins em relação a essa entrada, esse fluxo de dólar, né? E hoje nós tivemos a divulgação que o mercado eleva a estimativa da inflação para 4,5% em 2024, né? A gente vê aqui no próprio site do Banco Central que no modelo, ó, expectativas do Boletim Focus, que foi justamente essa que revisou as estimativas, a gente tem uma estimativa de chegar em 4,7% em outubro, agora de 2024, e a gente fecha o ano aí, ó, em 4,52%, nem tá 4,5%. Então a gente percebe que, como a inflação, né? Onde que está a meta da inflação? Está aqui, ó, essa linha preta. Essas linhas pontilhadas são basicamente as bandas, né? Então a inflação, a meta é 3% ao ano, mas ela pode chegar até 4,5% ou no mínimo de 1,5%. E já estamos aí com a projeção para 4,5%. Logo, o Banco Central ele tem que fazer o quê? Ele tem que justamente vir aqui ó, e aumentar a nossa taxa de juros. Com isso, a gente tem esse diferencial de juros subindo, né? Então, o que acontece, gente? Por que o juro está subindo? O juro está subindo justamente para frear a inflação. Uma das questões, atenção, uma das questões naturais, dos prognósticos naturais seria a nossa taxa de juros subir e o dólar ceder.
Mas por conta de conjuntura internacional, que conjuntura internacional? Atividade econômica nos Estados Unidos parece que está ok, os dados de emprego vieram fortes ultimamente, né? Principalmente no dia 4 de outubro, isso que deu essa grande força para o dólar. O relatório de emprego mais importante, o payroll, veio muito forte nos Estados Unidos, o que mostra, talvez o Banco Central americano não vai reduzir tanto o juro. Né? Então toda essa conjuntura, se o Banco Central americano não vai reduzir tanto o juro, o dólar vai continuar forte. Porque a força de uma moeda é forte, né? Não uma moeda fraca como a nossa, mas a força de uma moeda forte está justamente no seu nível de taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais uma moeda forte atrai atenções, né? Faz com que os investidores queiram investir lá. Então o que acontecia? Até setembro, o juro americano vai desabar, então vamos precisar sair dos Estados Unidos, parar de investir em renda fixa nos Estados Unidos para investir em outros países. Outubro, mudou de figura. O dado veio muito forte, quer dizer que o juro não vai cair tanto lá. Então, vou ficar na renda fixa americana por enquanto, até vir um dado mais fraco. E aí a gente tem essa enxurrada de dólares indo para lá, e a gente tem justamente esse dólar sustentado num patamar mais elevado. O que a gente precisaria, né, para ver esse dólar caindo? A gente precisaria de duas coisas, tá? Ou uma das duas, e as duas seria o ideal. A primeira seria uma sinalização de menor gasto público. Na verdade, sim, seria uma sinalização de menor déficit. Seja por aumento de receita sustentável, não aumentar mais o imposto, ou redução de gastos. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Uma coisa que poderia ajudar seria o quê? O Banco Central está elevando o juro para quê? Para ele conseguir derrubar o dólar. Né? Então ele quer convencer os especuladores internacionais, investidores internacionais, a emprestarem dinheiro para o Brasil, entrando com dólares aqui no Brasil para investir em renda fixa. O que acontece? Você tem a cotação do dólar caindo. Se o dólar cai, a inflação cai. Por que a inflação cai? Porque a matéria-prima de todos os produtos que a gente consome no dia a dia é cotada em dólar. O arroz que você come é cotado em dólar, a carne que você come é cotada em dólar, o silício da tela de celular é cotado em dólar, a prata do meu anel é cotada em dólar, o ouro da minha aliança é cotado em dólar, tudo é cotado em dólar. O metal desse microfone é cotado em dólar. Então, se o dólar cede, a inflação cede. E aqui, se a inflação cede, o que acontece? Você pode derrubar o juro. Né? Mas não é o que está acontecendo. Por quê? Porque o mercado está desconfiando dos dados fiscais, mesmo aí com essa loucura aí da Moody's, uma das agências de classificação de risco, aumentar a nota de crédito do Brasil e colocar uma perspectiva positiva. Eu não sei se o pessoal dava muito bem quando tomou essa decisão, em termos de lucidez, né? Mas eu também não desconfio nada, por quê? Porque eles davam a nota máxima, né, de avaliação lá para aqueles títulos que geraram o estouro da bolha imobiliária americana. Então, quem confia nessas agências aí precisa estudar um pouquinho da história. Voltando ao ponto sobre uma possível queda do dólar. Então, o que a gente precisaria? A gente precisaria realmente convencer o investidor estrangeiro ou especulador estrangeiro a colocar um pouquinho de dólar aqui do Brasil e não tirar mais dólares daqui. Outra coisa que poderia acontecer é os Estados Unidos divulgarem dados fracos do mercado de trabalho, dados mais fracos da inflação, dados mais fracos da atividade econômica, porque isso leva os investidores à conclusão de que o juro vai cair mais lá fora, então tem que buscar países emergentes, países subdesenvolvidos como o Brasil. Então, os Estados Unidos tem que ajudar ou o Brasil tem que ajudar, né? Mas eu acho difícil que algo aconteça, né? O governo está por apresentar um plano de corte de gastos, vem especulando muito e tentando aquecer, né, os investidores com essa informação, mas não está dando muito certo, né? Ninguém está apostando que vai ser um corte de gastos realmente decente, né? Minimamente decente, que não faça a dívida pública elevar ainda mais. Então estamos num cenário complicado. Vinícius, por isso acabou a oportunidade de investir no exterior? Vamos voltar aqui? Num post que eu fiz lá no meu Instagram, dia 26 de junho, quando o dólar bateu R$ 5,50. Mostrei aqui várias coisas, como eu venho incomodando vocês nos últimos anos para aumentar a alocação em dólar, né? E aqui eu coloquei uma legenda, né? Que eu acho legal você olhar para talvez se balizar, se nortear, né? Dólar abaixo de 5,20 é ridiculamente barato, tá? Dólar entre 5,20 e 5,50 é muito barato, né? Dólar entre 5,50 e 6 reais é apenas barato. Quando a gente olha a conjuntura do cenário, não, Vinícius, se eu pegar o índice Big Mac, se eu comparar o preço de um produto do Brasil nos Estados Unidos, talvez você encontre algo em torno de 4,50, 5,50. Mas se você olhar que o nosso prognóstico daqui para frente é só mais gasto, mais dívida, você não tem nenhuma resolução, o cenário vai piorar e naturalmente a nossa inflação vai ser muito maior que a inflação americana, naturalmente o investidor estrangeiro, o especulador estrangeiro vai ter muito mais medo de investir no Brasil. Naturalmente, esse dólar vai disparar antes da própria inflação. Porque ele vai já conjecturar o valor da própria inflação. A partir de R$6 é um preço mais fiel aos fundamentos. Então, estamos aqui num dólar apenas barato na minha avaliação, quando a gente olha para uma ótica de médio prazo. Logo,
O que eu sempre comento com os meus mentorados, né? Enquanto o dólar está num patamar... Primeiro, é essencial que você tenha uma parte dos seus investimentos no exterior. Na minha avaliação pessoal, no mínimo 10%. Qualquer um deveria ter. No mínimo. Mínimo dos mínimos 10%. Qualquer um deveria ter, tá? Mas é essencial que você tenha... Eu tenho mais de 50. É essencial que você tenha exposição ao exterior. Se você vê um dólar aqui nesse patamar, vai aportando devagarinho, né? Então divide. Vou dividir aqui, fracionar meus aportes em por exemplo, né, 50 vezes. Aí você vai fazendo um aporte por dia, né? O dólar veio para um patamar aqui entre 5,20 e 5,50, você vai fazendo 2 aportes por dia. Se eu tinha que passar 50 mil reais, eu fazia R$1.000 por dia, por exemplo. Você quer fazer por semana? Faz. Importante é você entender a lógica do mecanismo, tá? O dólar cedeu aqui por algum motivo entre 5,20 e 5,50, você vai fazendo 2 aportes por dia. O dólar veio para baixo de 5,20, meu amigo, minha amiga, eu já pego, raspo o taxa e mando tudo para lá, porque se manter abaixo de 5,30, abaixo de 5,20, olha, tem que engatar uma narrativa muito forte. Mas, eu destaco, é essencial qualquer pessoa investir no exterior. Por quê? Só por conta de rentabilidade passada, só por conta, acho que eu mostrei para vocês, né, minha bagagem internacional batendo 40% nos últimos 12 meses aproximadamente. Acho que eu não atualizei para vocês a rentabilidade da minha carteira pessoal, mas a gente vê batendo aí mais de 50% nos últimos 12 meses. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui está, 56,42% nos últimos 12 meses, enquanto o índice Bovespa bateu 15%, né? Muito da responsabilidade disso é por conta de um dólar disparando, é por conta dos próprios ativos no exterior disparando, valorizando mais, mas é porque aqui no Brasil a gente tem uma capacidade de multiplicação bastante limitada. Então, se expor ao exterior é muito importante. Por isso, vai indo devagar, se o dólar está acima dos 5,50, veio para baixo, dá para dar uma acelerada, veio para baixo 5,30, 5,20, eu rasparia o tacho, tá? Se for para cima de R$6, vai mais devagar ainda. Dividiu em 50 partes ali o seu aporte, agora divide em 100 e vai devagar porque vá que dê uma oportunidade por conta de alguma medida anunciada, por conta de uma narrativa criada, alguma coisa assim. Mas pensando em médio prazo, você precisa de uma alocação no exterior. Não esquece disso, tá? Por que você precisa? Porque o dólar é sempre para cima. Passa por ciclos, mas é sempre para cima. Por que é sempre para cima? Porque a inflação brasileira é maior que a inflação americana estruturalmente. Inclusive a meta da inflação. A meta da inflação no Brasil é 3%, nos Estados Unidos é 2%. Então a nossa meta é a nossa moeda desvalorizar em relação ao real. Porque se os preços do Brasil sobem mais rápido do que os preços nos Estados Unidos, naturalmente nós temos uma programação para que o nosso real perca poder de compra mais rápido que o próprio dólar. Você entende? Então, manda aqui embaixo que eu quero saber quanto por cento você já investe no exterior e pode adicionar aí qual a sua meta de investimento no exterior em termos de percentual. Manda aqui embaixo que eu quero saber. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, toque em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo que eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.